Olá pessoal, vamos agora seguir para mais uma demonstração aqui do nosso curso de Python e SQL para analisar dados. Na aula anterior a gente entendeu ali e aprendeu como a gente pode fazer o agrupamento de informações baseado na somatória. E aqui agora a gente vai fazer uma nova análise da média das vendas por dia da semana. Então a gente vai tentar analisar aqui nos dias da semana qual é o dia que em média a gente tem mais vendas. Então vamos entender como a gente está fazendo tudo isso. Então vamos lá. Aqui as informações de conexão, a nossa velha funçãozinha aqui de busca de dados. A gente está usando a mesma query que a gente usou na aula anterior, pegando dados lá da nossa query geral lá, que pega todas aquelas informações. Então já vamos executar aqui, né, para não perder tempo. Recuperou os dados. E o que a gente está fazendo aqui, ó? Isso daqui é importante, ó. Aqui nós estamos fazendo uma cópia. Às vezes o pessoal pergunta por que a gente faz cópia do data frame assim, né? Por que eu crio um dataset lá em cima e depois eu fico fazendo cópia deles? É que às vezes, pessoal, a gente vai fazendo alteração no nosso data frame aqui e a gente vai trocando coluna, tirando coluna, agrupando informações e a gente modifica ele. Então, quando a gente termina a execução de uma célula, pode ser que o nosso data frame ele não tenha mais a configuração que a gente tinha quando começou a execução. Então é sempre uma boa prática sempre copiar aqui, criar quando a gente busca aqui informações, a gente cria no caso que eu chamo de df base, que tem sempre o resultado da consulta, e esse cara aqui eu não mexo. Toda vez que eu precisar da consulta integral, como foi executada a primeira vez, eu faço uma cópia dele novamente, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, para entender? Eu crio a minha consulta, ela retorna aqui para o df base. Então, esse resultado da minha consulta SQL está dentro aqui do meu data frame df base. E eu crio uma cópia aqui, ó, do df base chamado dataset. E esse dataset eu opero aqui, ou se eu quiser eu posso fazer cópias deles e opero ali do jeito que eu quiser para baixo. Então o que eu estou fazendo aqui? Então aqui embaixo, deixa eu tirar aqui a caneta. Então aqui embaixo o que eu faço? Eu faço uma cópia no meu data frame completo e chamo ele de def seleção. E perceba que aqui, ó, eu vou fazendo uma série de alterações no def seleção, que ele fica com a quantidade diferente de dados que a gente tinha quando a gente executou ele aqui a primeira vez aqui em cima. Então, isso só para explicar por que a gente fica fazendo a cópia do data frame aqui. Então, o primeiro caso aqui que a gente está fazendo, ó, é no df seleção, que é esse cara que a gente copiou. Eu estou selecionando somente as informações aqui de weekday name, que é o nome do dia da semana, por extenso, e o preço, o total de vendas que foram efetuadas por dia da semana. Essa instrução aqui, ó, sort values, o que ele está fazendo? Ele está ordenando, é uma ordenação. Lembra quando a gente faz o order by no SQL? Que ele está fazendo uma ordenação e eu estou selecionando a coluna weekday name para ele fazer essa ordenação. Ok? E o que eu estou fazendo aqui embaixo, ó, nessa célula de baixo aqui, ó? Eu estou pegando aqui e gerando uma figura, o nosso glorioso Plotly Express, para pegar o def seleção e gerar um gráfico para mim sem nenhuma configuração. Perceba que aqui eu não configurei título, nada, porque ele vai acontecer o mesmo problema que a gente teve quando a gente fez a análise anterior, que ele dividiu a mesma barra de gráfico ali em diversas subdivisões. Então vamos coisar aqui, escolher a canetinha, separar. Olha lá, perceba que ele fez a ordenação pelo dia da semana aqui, ó. E vou pedir para gerar o gráfico. Ó, aconteceu o mesmo problema que a gente tinha quando nós trabalhamos lá com a informação de venda por país. Então, o que a gente precisa fazer? Como a gente fez lá uma ordenação, fez uma somatória das vendas por
país, aqui a gente vai fazer uma média, que é interessante a gente saber a média de vendas por dia da semana. Então, eu estou pegando ali o meu DF Seleção, agrupando as informações, só que agora, perceba que nós estamos fazendo aqui, ó, pela média, a gente não está usando mais o SUN, então a gente está usando o MIN, que no SQL seria o AVG, aqui é MIN. MIN para pegar a informação média dessa coluna aqui pelo Total Price. Então, esse MIN aqui, ó, ele está fazendo o MIN dessa coluna aqui, ó, a média de vendas do Total Price. E eu estou ordenando novamente aqui, porque ele fez a média, estou ordenando novamente aqui pelo dia da semana. Essa informação aqui é importante, que eu estou fazendo o Reset Index e estou usando uma coisa nova aqui, que é o InPlace True. Perceba que aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente sempre pega, cria a variável ela mesma e define uma informação e joga dentro dessa variável, ok? Então a gente pega o DataFrame e substitui ele por ele mesmo. Aqui a gente está fazendo essa mesma operação, só que como a gente coloca o InPlace True, ele já está fazendo a alteração direto aqui no DataFrame, ok? E eu peço para mostrar o que foi efetuado aí nessas operações que a gente fez. Então eu vou executar. Perceba que agora, ó, a gente tinha aqui, ó, perceba que a gente tinha tudo subdividido aqui, ó, baseado no Total Price. Agora aqui a gente tem uma média das vendas por dia da semana. Perceba que o dia 4 aqui, ó, dia 3, dia 4 a gente não tem vendas. E aqui novamente agora eu faço a geração do nosso gráfico. Então, vou gerar o gráfico aqui. Perceba que ele sumiu essas subdivisões que a gente tinha aqui. E aqui a gente tem várias casas após o ponto aqui, no caso após a vírgula. Depois a gente vai aprender como tira isso daí. Ok, pessoal? Então ele fez aqui a somatória para a gente, está ordenado pelo dia da semana. Então a gente percebe aqui que o segundo dia da semana, no caso a segunda-feira, seria nesse caso o dia que a gente mais tem vendas. E aqui, deixa eu ver o que eu estou gerando aqui, acho que é a mesma questão, só estou invertendo o eixo. Então aqui é o mesmo gráfico, só que com o eixo invertido. Eu acho, opinião minha, eu acho que dessa forma invertida fica mais interessante aqui. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Lembrando que o foco principal dela aqui, nessa aula, foi trabalhar aqui, ó, o agrupamento pela média. Esse foi o foco principal da nossa aula. Espero que o pessoal tenha compreendido aí. Esse foi o foco principal. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.